Fala, meus consagrados, mais um vídeo top que eu separei aqui, galera. Galera, já agradecendo os 10 mil seguidores que a gente tem aqui no YouTube, a gente alcançou essa marca. Agradeço a cada um de vocês, mas galera, a caminhada ainda é longa. Então assim, galera, quem puder, curta o vídeo. Gostou do vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa o like no vídeo e se inscreva aqui, galera. Sintoniza Fla. Fique com o vídeo, ó. Mais um vídeo top. Simbora. Quem foi melhor, quem foi pior? Antecipamos o Paulo César Oliveira, já tá a postos pra gente. PC, vamos lá, vamos então, no Campeonato Gaúcho também, muita peitada, muito dedo na cara, tem toda uma parte disciplinar pra gente olhar, né? Mas agora vamos focar nessa decisão do Carioca, a começar pelos gols anulados. Boa noite, PC. Boa noite, Barreto, Mansur, Richarlison. Uma boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Uma final bastante movimentada, com a arbitragem do FIFA Bruno Arleu. O Campeonato Carioca, que acho que a gente tem que fazer a avaliação do procedimento que foi adotado durante o campeonato, principalmente em relação à participação do VAR na competição. Houve um conselho técnico antes do início do campeonato e ficou decidido com a aprovação dos clubes que o procedimento do VAR nessa competição seria de mínima interferência, que eles só corrigiriam se houvesse erros claros e óbvios da arbitragem. Na linha do Paulista? Oi? Na linha do Campeonato Paulista. Na linha do Campeonato Paulista. Inglês, assim. O pessoal do VAR Não, é porque o Paulista foi um debate recente nosso no dia da questão do pênalti do Palmeiras e São Paulo. No Campeonato Inglês eu fico imaginando o pessoal do VAR com pints de cerveja, vendo o jogo, porque não vai ser chamado mesmo, né? É isso, na linha e... Mas hoje o VAR chamou a PC. Exatamente. E chamou para um lance que a gente teve grande dificuldade de enxergar. Você viu a falta chamada? Já estamos aí com essa disputa, né? No contato ali entre o Juninho e o Ignácio. Os dois estão se embolando. Quem tem uma primeira ação ali do contato é o defensor do Fluminense com o braço, o Ignácio. No momento que o Juninho está fazendo um papel ali, como se fosse de um pivô, de proteção, isso. No momento que ele está caindo, ele tem um contato com a perna do Ignácio, mas a falta por segurar, por agarrar o adversário, de acordo com a regra, ela tem que causar um impacto claro no adversário, impedir o movimento do adversário. E para mim, a ação do Juninho foi uma ação ali de queda. Ele tem um contato ali com o braço na perna do Ignácio, mas ele não agarra, ele não segura a perna do Ignácio. Para mim não houve falta. Os dois seguem no lance, né? Tanto o Juninho quanto o Ignácio. Isso, os dois seguem no lance. Tem uma reação forte da defesa, da área técnica ali, do banco de reservas do Fluminense. Pelos replays que o VAR mostrou, PC, parece que... Vamos ver se eu acerto o ponto, ó. Não sei se a nossa equipe tem como parar onde eu pedi, que nem você faz. Ou se esse lance do VAR é diferente. Aí, ó. Aí, ó. Esse momento em que o braço, um pouquinho mais para trás... Um pouquinho antes, o frame anterior, por favor. Isso. Solta mais. No momento em que o braço do Juninho engancha na coxa do Ignácio. Mas olha só, ele continua olhando a bola, fazendo um movimento, não tem nenhuma interrupção, né? Tem concordo plenamente. Ele está ali caindo, fazendo o papel de pivô, teve uma ação do braço por cima do Ignácio, e no momento que o Juninho está caindo, seria falta se ele agarrasse a perna do Ignácio, impedisse a movimentação do Ignácio. Mas é no momento que ele está caindo, e a gente vai ver que mesmo no replay, o braço dele dá uma escapada, assim, dá uma arrastada na perna do Juninho, e no momento ele agarra para causar um impacto na queda. Olha só, ele está desequilibrando. Os dois vão ao solo, numa disputa que começou desde o momento que o lateral foi batido. O auxiliar de arbitragem, Mano Menezes, levanta o dedo, né, na falta de uma bandeira ou de outra coisa. E o que eu quero mais chamar a atenção nesse lance, que está aí no campo da interpretação, para mim não houve falta. Se o Bruno Arleu tivesse apitado já no primeiro momento e parasse o jogo... Ok, estamos respeitando... Também não precisa intervir. Isso, estamos respeitando. Nem ia poder intervir porque era uma falta no meio do campo. Porque ele ia parar o lance, né? Mas estaríamos respeitando a interpretação do Bruno Arleu. A partir do momento que o Bruno Arleu dá sequência no jogo, sinaliza que não foi nada, tem a sequência e sai o gol, aí a participação do VAR, para mim, é completamente equivocada, principalmente dentro do critério que foi adotado durante todo o campeonato, de mínima interferência, de só corrigir erro claro e óbvio. PC? Pois não. Desculpa, sabe uma coisa que me incomodou no lance? Não é só que essa informação que o PC traz é importante, é uma informação é sempre importante, do que era a linha de ação do VAR definida antes do campeonato. Mas o que me incomoda não é só que o VAR está contrariando o que foi determinado como linha de intervenção do VAR. Em um lance, ele termina por forçar, porque existe o árbitro que vai à cabine e, naturalmente, ele
a probabilidade dele acabar revendo a decisão é grande, a não ser se tenha muita personalidade. Ele acaba forçando uma mudança de interpretação geral do jogo. Em um lance capital, você interpreta um contato de falta absolutamente diferente do que você interpretou 90 minutos de contatos entre jogadores. Porque o jogo não foi apitado assim pelo Bruno Arleu. Muito pelo contrário. Deixou correr, né? Deixou correr, permitiu o contato. Foi um jogo muito físico, com 24 faltas no primeiro tempo, com algumas entradas duras, que inclusive depois, na sequência, com calma, a gente mostra aqui, principalmente aquelas que renderam o cartão amarelo. Mas dentro da linha de intervenção do campeonato, de permitir de corrigir somente erro claro e óbvio, numa decisão que o árbitro está próximo, que deu sequência no lance, que nós estamos debatendo aqui, tentando procurar a falta, isso não é lance de VAR, não é lance que o VAR deveria ter interferido, né, intervido, e para mim o lance foi absolutamente legal, os jogadores se engalfinhando ali, mas em um momento eu vejo impacto claro para a marcação de falta. Para mim o gol foi legal. No outro lance, o VAR tem que intervir, impedimento, e aí entra outra novidade, né, da Federação Carioca para essa temporada. A linha grossa, que já deu reclamação quando o Bruno Henrique fez um gol contra o Vasco, né? Ali o Vasco achou que a linha grossa atrapalhou. Hoje a linha grossa foi para o lado do Fluminense. No momento a gente percebe, né, a cobrança de falta do goleiro do Rossi, tem o desvio do Plata. Para mim, a primeira visão, assim, no momento do lance, eu estava inclusive no DC analisando o primeiro gol anulado, mas quando a gente... e já veio esse lance da sequência, mas quando a gente percebe no momento do toque do Plata, a minha análise sem a computação gráfica é uma imagem, de posição irregular. Para mim, o Juninho ele estava à frente ali do Thiago Silva. Depois, na câmera de impedimento, a gente analisa novamente, por favor, naquela imagem lateral, parar no momento do cabeceio do Plata, olha só, a hora que ele for cabecear, por favor, a gente para a imagem, mais um frame, um pouquinho mais um, por favor. Aí, esse é o momento do contato, a gente percebe que o Thiago Silva, ele está um pouquinho inclinado. O braço não conta, né, pessoal? O braço não conta, né? Mas o Juninho, já sem a computação gráfica, para mim, é uma imagem de deposição de impedimento, ele à frente do penúltimo defensor, e conforme a regra, né, Barreto? E é uma vantagem que passa da linha grossa mesmo, né? É isso. Ali não adianta... A vantagem é mais grossa que a linha. É isso. E por mais que a orientação nesse campeonato, olha só, foi de engrossar a linha para favorecer o ataque e acabar com o lance ajustado, que nós chamamos da arbitragem, mas esse para mim, e a gente até percebe aí que não houve linha sobreposta, a linha vermelha está mais próxima da linha de fundo do que a linha azul, que é do Thiago Silva, a vermelha é do ataque, do Juninho, portanto, para mim, um gol bem anulado, mesmo com mudança, engrossando linha, já na primeira imagem, sem a computação gráfica, era de posição de impedimento do Juninho. Bom, e agora a gente vai para a parte disciplinar do jogo, né? O Bruno Arleu distribuiu um bom número de cartões, não foi? Sim, e inclusive no primeiro tempo, conforme eu disse, foi um jogo muito pegado e engraçado que durante a transmissão da TV Globo, por várias vezes o Vilani, o Júnior, né, o Roger também disseram, né, que você tem que esperar o jogo terminar para poder elogiar o árbitro. Esse foi o primeiro cartão amarelo aplicado no jogo, uma falta do Thiago Silva em cima do Arrascaeta. A gente discutido ali pelo auxiliar de arbitragem Martinelli, então, que é outro também que tem uma atuação muito... Olha o lance, o jogador está indo em direção à área, existe uma falta, não tem disputa de bola, justifica-se montar essa reunião em torno do árbitro? Sabe para quê? Para o próximo lance. E tem uma observação melhor. Quem cometeu a falta nem foi reclamar. Não reclamou. O próprio Thiago Silva já saiu e sabia que tinha feito a falta. Tinha consciência ali da falta. O Thiago Silva, que como capitão do Fluminense, tem sempre uma postura muito boa, assim, na forma de conversar com a arbitragem, sempre de uma maneira bastante ponderada, mas a falta foi bem marcada, amarelo muito bem aplicado pelo Bruno Arleu, muito bem observado pelo Mansur, não teve disputa de bola, ele foi só no corpo do Arrascaeta, e aí o amarelo bem marcado, essa decisão correta do Bruno Arleu. O Arrascaeta é quem recebe o próximo cartão. E aí poderia ter uma discussão sobre amarelo ou vermelho, já que tem um pisão na jogada. Exatamente. Foi no Arias? Foi no Arias. Nesse caso, o Arrascaeta nem queria, mas o Flamengo bateu muito no Arias, hein? Teve uma sequência, o Arias era o jogador ali da fuga do Fluminense, né? Sempre nas jogadas de contra-ataque, sempre ele é o motorzinho ali da equipe, tem uma entrada do Arrascaeta,
com a participação do assistente Daniel Pereira, que sinaliza lá para o Bruno Arleu na hora da falta, e agora na repetição a gente vê que realmente tem um pisão do Arrascaeta, mas essa não é a falta para cartão vermelho, essa para mim é aquela entrada de temeridade, que você não leva em conta o risco que você pode causar para o adversário, mas não tem força excessiva, não é aquela entrada de sola, de cima para baixo. O Arias foi mais rápido, o Arrascaeta pisou no pé dele, inclusive mantém parte do pé também apoiada no solo. Para mim, uma entrada com temeridade e o amarelo muito bem aplicado. A Arias, personagem da próxima jogada que a gente vai mostrar. Outro cartão amarelo para o Flamengo, outra falta em cima do Arias, dessa vez com o Luiz Araújo. Lá a gente vai rodar a imagem, a gente vai ver lá perto da linha, mais uma vez o Arias é o homem do desafogo ali, que sai sempre em velocidade. E aí o Luiz Araújo recebe o cartão amarelo e ele reclama... de arbitragem chegando rapidamente. Isso, aquela pressão, Samuel Xavier. E ele fala assim, não toquei. Tocou. Mas a regra também, mesmo se não tivesse tocado, é porque o Arias pulou, foi mais rápido, dá um toque na bola, olha só como o Arias chega primeiro. E aí ele tem essa ação, o jogador sempre quando dá o carrinho dessa maneira... Quando ele atinge a bola, ok, levanta e vibra com a torcida, né, Richard? Fazia isso muitas vezes. Agora, quando chega atrasado... porque né, Ricardo, se ele recolhe a perna e o Arias pula, tudo bem. Você poderia falar, ele recolheu a perna, ele ameaçou dar o carrinho, mas ele não deu. Aí ele deu o carrinho tá completo. E aí o Arias inteligentemente pula para não ser tocado. Exatamente, ele tem aquele movimento de perna no finalzinho ali, né, da perna esquerda. Portanto, uma boa decisão do Bruno Arleu. Né, a falta bem marcada, cartão bem aplicado. Não precisa levar o vermelho em consideração, porque era uma jogada pelo lado do campo, com a defesa chegando, então era só para amarelo mesmo. É isso, ali num ataque promissor, e além do ataque promissor, além da questão técnica do ataque promissor, tem a questão também disciplinar, por ter sido uma falta com temeridade, amarelo, portanto, muito bem aplicado pelo Bruno Arleu. O Luiz Araújo se mete em outra jogada aí que provoca reclamação, esse choque aí com o Samuel Xavier. Que o Bruno Arleu, no primeiro momento, estava dando sequência no jogo, ele está lá no meio do campo, e quem acaba marcando a falta é o assistente, que na minha visão não houve falta, foi até uma participação indevida ali do assistente, porque o Luiz Araújo simplesmente ocupou o espaço, ele se antecipou, né? Ao Samuel Xavier, e aquele contato ali do ombro do Luiz Araújo, sem nenhuma carga, sem abrir os braços, é um contato absolutamente de jogo, né? Acabou atingindo ali o rosto do Samuel Xavier, mas olha só, numa ação normal, sem levar o braço, só ocupando espaço, não foi nem falta, mas o Bruno Arleu acabou marcando com a participação do assistente. Desculpa, PC, a reclamação do Cano é para cartão ou é porque o Bruno não tinha marcado a falta? Não, era para cartão. Que aí seria a expulsão do Luiz Araújo, que seria o segundo cartão do Luiz Araújo. Seria o segundo cartão do Luiz Araújo. Mas na sua visão nem falta? Não, para mim não houve nem falta, só uma antecipação ali do Luiz Araújo e um contato absolutamente normal de jogo. Ele só ganhou ali o espaço, ocupou o espaço e não teve nenhuma ação, nenhuma carga faltosa. E pela reação do jogador, a gente nunca pode saber o quanto doeu, porque no futebol tudo dói muito, né? E no rosto, então? No rosto tudo dói, mesmo quando não bate no rosto, dói, né? Aprendemos isso com o Riva Richard, não tem nada a ver com isso. Com o Rivaldo em 98, né? Tomou uma bolada no joelho e caiu com a mão na cara. Tem alguma conexão entre todas as partes do corpo do jogador e o rosto, que é onde dói. Vamos agora com o amarelo do Otávio para a gente fechar essa parte disciplinar. É isso. Esse, para mim, é o cartão mais no limite, a falta mais dura do primeiro tempo, que é esse carrinho do Otávio. A gente vai ver que foi com a sola da chuteira e ele tá uma recolhida ali no momento do contato. É uma falta dura, olha só. Pega com a sola da chuteira, mas ele dá uma recolhida. Esse é o cartão que a gente sempre fala que fica ali no limite, né? É o cartão que é bem no limite, mas dentro do critério que o Bruno Arleu estava adotando no jogo, e uma entrada até muito parecida que o Dela Cruz deu no primeiro jogo em cima do atacante do Fluminense, no jogo do meio de semana, também atingindo com a sola, ficou no cartão amarelo, dentro do critério que o Bruno Arleu estava adotando no jogo. Dá para respeitar, sim, a decisão bem no limite, pela forma que foi, pela intensidade, com a sola da chuteira, mas no critério do Bruno Arleu, o amarelo é aceitável. O Otávio assumiu o risco de um vermelho, mas também ficou dentro da interpretação do árbitro, nada aí. Aí ele vai na questão da intensidade, na intensidade da falta, o fato dele ter recolhido um pouco a perna, o árbitro leva isso em consideração, e uma decisão de campo que o VAR não tem que interferir, amarelo bem no limite,
mas dá para aceitar e respeitar, sim, a decisão do Bruno Arleu. A conclusão é que estava tudo bem até o VAR atrapalhar ele. Exatamente isso, Mansur. E o tempo todo falando na transmissão, né, que a arbitragem, você tem que esperar o final do jogo para elogiar. O Bruno Arleu estava conduzindo muito bem o jogo até a interferência indevida do árbitro de vídeo do Carlos Eduardo Nunes Braga. Correção do nosso amigo João Ramalho aqui. Obrigado pela audiência, João. E também pela informação. O Rivaldo encenou contra a Turquia em 2002. Isso. E não em 98, como eu falei. Em 98 ele também jogou muito, mas não teve nenhuma encenação de cartão amarelo do adversário, não. PC, então, para a gente fechar a reclamação do Gerson, né? Ele queria um pênalti. É isso, num contato ali do Canóbio, né, o jogo seguiu e aí no momento que a bola paralisou, agora a gente vai ver, no momento que o jogo paralisou, né, a gente vai ver a disputa, realmente tem um contato do Canóbio no braço do Gerson, mas é o que a gente sempre fala do segurar ou agarrar, tem que causar impacto, tem que ser com força, tem que impedir movimento, impedir a ação do adversário. O Canóbio correu um risco. Acho que tem um risco ali do Canóbio, mas para mim não é com força, para aquele rodopio, para aquela queda do Gerson. Olha só, tem um contato ali no braço dele, ele põe a mão e solta. Foi falta do Juninho. É isso. Né? Se essa decisão aqui de campo foi respeitada nesse contato, até com mais ênfase em relação do Juninho em cima do Ignacio, e a decisão de campo foi respeitada, é isso que a gente espera. Mas e dentro da linha adotada do campeonato, o Flamengo pode inverter a reclamação, né? Mas se foi falta do Juninho naquele lance, isso aí não é pênalti, então? Mas, exatamente. Na verdade, não era para ter marcado. Não. Para mim é um contato, não tem impacto, tem ali um rodopio do Gerson ali. Claro que tem um risco do Canóbio, mas até aí é um contato de jogo, ele tem a mão ali, mas não é com impacto suficiente para essa queda, para a marcação de falta. Boa decisão do campo. E o VAR, que estava respeitando, né, as decisões de campo corretas do Bruno Arleu, acabou interferindo realmente só no lance do gol anulado, que, conforme a gente já mostrou aqui, foi uma interferência indevida. O Gerson reclamou de outro pênalti também? De um outro pênalti, já no segundo tempo, lá na entrada da área, numa disputa ali com o René. A gente percebe que o René até dá uma segurada nele. Primeiro que o contato foi fora da área, né? É um contato que é fora da área. E aí não valeria aquela questão de continuar o contato e marcar o último ponto, não? Não, né? Porque não terminou dentro da área. A gente vai perceber que, olha só, ele tem um contato ali embaixo, olha só, puxa o calção, solta, o jogo segue. Mas outro contato que a gente está vendo em câmera lenta, né? Que em velocidade normal a gente precisa analisar se tem impacto para a queda, se é contato suficiente para a marcação de falta, e muito bem observado pelo Mansur. Essa foi a linha adotada durante todo o jogo. Esse é o ponto. De contato físico, de segurar o adversário. Os que você separou terminaram de embasar o meu argumento do início. Perfeito. Foi o critério adotado durante todo o jogo. E aí, no final, no lance capital, o VAR acabou atrapalhando a arbitragem do Bruno Arleu. Você volta daqui a pouco, né? Porque a gente não teria um Grenal sem alguma reclamação de arbitragem, né? Então, PC, obrigado por essa primeira participação. Mais. E o Mano Menezes já está falando em entrevista coletiva. Vamos com o técnico do Fluminense.